Em todo ato comunicativo, há um emissor. Ele é o responsável por elaborar o texto. Ele é quem comunica, solicita, expressa seu sentimento, desejo, opinião. É quem produz a mensagem, tanto escrita quanto a falada. Se há alguém que elabora a mensagem, é necessário também alguém para receber a tal mensagem. Diante disso, todo o texto é destinado a um público específico, chamado de receptor. Então, se tem um emissor e um receptor, tudo que eles estão transmitindo, a gente denomina de mensagem. Então, a mensagem, ela consiste no próprio texto que se transmite. E essa mensagem se utiliza de um canal de comunicação para transmiti-la. Isto é, o canal é o responsável por veicular a mensagem. São exemplos de canal, suportes que difundem inúmeros gêneros textuais como rádio, TV, internet, telefone, dentre outros. A mensagem, ela está relacionada a um contexto, que também podemos chamar de referente. Então, o contexto ou referente pode ser entendido como o assunto a que a mensagem se refere, ou seja, é tudo aquilo que está relacionado com ela. E por fim, essa mensagem precisa ser expressa por um código constituídos. E por fim, esta mensagem precisa ser expressa por meio de um código. Este código é constituído por elementos e regras comuns tanto ao emissor quanto ao receptor. O código usado para redigir a aula de vocês é a língua portuguesa. Assim, quando falamos ou escrevemos, usamos o código verbal. E quando usamos de a arte, a imaginação, a criatividade, é comum o uso do código não verbal. Por exemplo, pintura, gestos, entre outros. Vamos ver um exemplo. Na situação comunicativa, na sala de aula de língua portuguesa, o professor é quem está emitindo a mensagem, ou seja, ele está explicando o conteúdo. Por sua vez, os alunos são os receptores desta mensagem, isto é, desse texto sobre a matéria. E o código utilizado é a língua escrita, falada e a não verbal. Isso porque o professor pode escrever, falar e utilizar de gestos e imagens para discutir os conceitos do assunto. O referente é o assunto da mensagem. Nesta situação, pode haver muitos ruídos, isto é, elementos que podem atrapalhar a comunicação, como a falta de atenção, de disposição, conversas, brincadeiras, falta de conhecimento gramatical e de mundo e de significado das palavras, dentre outros. Na fala, o canal que transmite a mensagem, o texto oral, é o ar. Ele é o responsável por veicular o som. Já na escrita, o canal pode ser a lousa, o slide, o datashow, o computador, entre outros. Aqui vale uma observação. Em conversas, diálogos e demais situações comunicativas de base oral, como uma aula, por exemplo, os papéis de emissor e receptor podem inverter-se. Quando o professor explica, ele é o emissor. Quando o aluno faz um comentário ou alguma pergunta, passa a ser o emissor e o professor torna-se o receptor. Sim, nós finalizamos a primeira etapa desta temática. Agora vamos para a segunda etapa da nossa aula.